E aí, nessa aula de hoje aqui, a gente já vai começar a implementar o filtro de autenticação. Agora, realmente, é a parte que a gente vai fazer a rota do barra login, né? Que é onde vai cair a requisição, que o usuário vai passar o username e o password dele. E esse filtro que vai pegar tudo que a gente fez até agora, que é o JWT útil, o Spring Security User lá, o User Spring Security, usar esses dois para conseguir verificar se esse usuário existe e se ele vai conseguir se autenticar certinho e retornar o token para ele. É agora que a gente vai adicionar esse filtro aqui para o usuário. Então, três coisas que a gente vai fazer nessa aula, que vai ser a gente adicionar um novo tipo de exceção na classe do nosso Global Exception Handler, porque é a exceção que a gente tem de o usuário passar os dados errados, então vai dar uma exceção e a gente tem que tratar essa exceção. A outra coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso filtro, o filtro em si, que é a classe que vai receber as requisições do barra login, é o interceptor que chama. E depois voltar aqui no Security Config e adicionar ele lá para ele começar a utilizar o JWT útil e o User Spring Security que a gente não colocou para funcionar. Que lembra que a gente colocou esses dois aqui, ó, e eles não estão funcionando? Então a gente vai passar para o Authentication Manager o nosso filtro que a gente vai criar nessa aula e ele vai utilizar juntamente com esses dois aqui o filtro. E aí, finalmente, a gente vai ter a primeira parte do Spring Security pronto, né, que é a autenticação. Então, bora lá. Bora focar no código aqui. A primeira coisa, como eu disse, né, é a gente fazer a implementação do filtro aqui, do handler para exception, na nossa classe de Global Exception Handler. Tem que adicionar uma interface aqui para essa classe aqui de Global Exception Handler também ser entendida como uma classe que vai tratar as exceções do Authentication. Então é só dar implementos aqui para a gente implementar uma interface, né? A interface de Authentication Failure Handler. Aí já começa a reclamar aqui, ó, tá faltando o método. É só clicar aqui, ó, Add Play Methods, e aí ele vai estar aqui embaixo. E aí você está vendo que tipo, a gente não está retornando nada. Ele não vai ser nesse padrão aqui de cima, nesse tipo de response aqui, que esse response aqui é dessa implementação de Response Entity Exception Handler, que é um handler genérico. Esse daqui, no caso, vai ser um handler para autenticação, que ele é um pouquinho diferente, que a gente vai só tratar a response, que ele já tem a request, já montou o problema, e ele só tem que dar a response corrigida do jeito que a gente quer. Então a gente já pega a response, que ele passa aqui, que já tem o request e a response. No de cima a gente monta a response, que é o build response. Nesse aqui já tem a response, a gente só tem que alterar as informações. Ele considera quando o dado está errado o status 403, forbidden. Mas já quando os nossos dados estiverem errados, a gente, por padrão do HTTP, a gente costuma considerar o status 401. A gente pode até melhorar, em vez de passar exatamente o status, se eu não me engano, tem um código aqui que a gente consegue pegar o HTTP Status Value. Que a gente pode pegar http status.forbidden, que é o 401, .get value, acho que é esse aqui. 404 get o status, http status. Ah, não, ele já vai passar o value. Não, é ponto .value, não é ponto .get value, não, ponto .value. Pronto, a gente já definiu que agora vai retornar o 401. A gente podia só passar 401 aqui, podia, mas assim segue um padrão mais correto. A gente coloca uma outra informação do response, que a gente vai setar o set content, não, set context não, content type. A gente tem que passar o application/json. Isso aqui significa que a gente vai retornar um texto do tipo JSON. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar esse mesmo objeto que a gente tinha criado aqui nas últimas aulas nossas, que é o erro response. Que ele já tem o status e a mensagem do erro. Que isso daqui a gente não vai informar para o usuário não, que é erro de autenticação. Então é bem seguro informar o erro e a stack tree. Então a gente pode só fazer um erro response aqui, a gente já tem um construtor, erro response, vai receber um new error response passando o status, que é esse mesmo aqui. Eu posso até colocar aqui um integer status para não duplicar código, né? Recebe http status. E eu passo o status aqui e aqui também. A mensagem, a gente pode colocar a mensagem aqui, e-mail ou senha inválidos. E aí a gente tem que adicionar a response aqui, .getWriter. A gente quer escrever aqui no body da requisição, é onde vai dar a resposta, né, especificando
Qual que é o problema? Que a gente vai passar o erro response. A gente dá um append aqui, só que ele recebe uma sequência de caracteres, ou seja, um string. Então a gente poderia dar o erro response aqui, ponto toString, mas aí ele não ia retornar um JSON formatado, não. Então a gente vai criar uma função nova que não tem ali, a gente vai fazer ela manual para retornar um JSON. Então a gente cria aqui um ponto toJSON. Não existe, né? Porque a gente não implementou. Então a gente já pode ir lá e dar uma implementação dela aqui. A gente clica aqui, create. E agora a gente vai lá para mudar um pouquinho. Eu já deixei um código separado disso, porque ele é um pouquinho chato de escrever. Ele fica assim, ó, ele não vai retornar um char sequence, ele vai retornar uma string, que é a mesma coisa, né? E ele vai retornar essa string. Aí vocês podem ver que eu abro as chaves aqui do retorno do body, né? Aí eu coloco essa barra aqui para considerar que isso aqui é um campo, barra com tipo todo campo todo field de um JSON ele tem que estar entre aspas. Aí eu tenho que colocar essa barra e as aspas para garantir isso. Aí eu dou dois pontos, pego o status que a gente criou ali no builder e a mensagem. A mesma coisa para o message. A gente fecha o JSON aqui. E isso daqui vai retornar um status direitinho lá no body com o status e a mensagem que a gente passou aqui. Beleza, a gente já fez o nosso handler para a exceção aqui que vai ser lançada pelo nosso Authentication Filter, né? Que é o que a gente vai criar agora. Eu vou dar o nome dele de JWT Authentication Filter, que a gente vai estar utilizando o JWT, né? Um token, que no final vai ser o retorno de um token para o usuário baseado no username dele, que também vai ter a data de expiração, né? Então a gente pode criar aqui dentro de security, a gente dá um new aqui, JWT Authentication Filter.java. Ele é uma classe, né? E aí ele já estende de um Username Password Authentication Filter. Como pode ver, esse nome aqui é bem específico, né? Tipo, é um filtro que tem username e password. É para isso, é um filtro simplesmente de login, que já é do próprio Spring Security. E aqui a gente vai precisar de dois atributos, que é o Private Authentication Manager, que a gente vai utilizar ele nesse contexto, né? Authentication Manager. E também a gente vai precisar do nosso outro atributo, que é o Private JWT Útil, que é para tratar nossos JWTs, nossos tokens, né? Para gerar, para autenticar e tudo mais, que é que a gente implementou todas as funções aqui nas últimas aulas, que a gente pode verificar, gerar o token, verificar se o token é válido, e isso daqui vai ser necessário nessa classe. Agora a gente tem que criar o construtor para ela, né? Eu posso clicar aqui para gerar o construtor. Já gerou um construtor aqui para a gente. E aí é o public JWT Authentication Filter. Ele recebe o Authentication Manager que a gente tem ali e o JWT útil. Nesse caso, a gente tem que adicionar uma coisinha aqui que não está aqui ainda, que é aquele handler que a gente fez lá. Se a gente não adicionar, ele não vai funcionar. Ele já está estendendo de uma superclasse aqui, de uma classe superior, né? Então a gente pode pegar um método que ela já tem, que é o set authentication failure handler, que a gente vai passar o nosso global. A gente tem que passar um new aqui, né? New global authentication. Não, global não. O global exception handler, que é o nosso lá que a gente fez aquela implements. Lembrando, se eu tiro esse implements aqui, vai dar erro, porque ele está esperando um handler que seja adaptado para falhas de authentication failure. E nesse caso, esse aqui que a gente precisa no construtor, e a gente vai ter dois métodos aqui. É o método de tentar a autenticação, que ele vai ser um método público, né, que é onde realmente vai cair a requisição. Lembrando que essa classe aqui, ela recebe qualquer coisa que cair no barra login lá. Se cair no barra login, a nossa API localhost 8080 barra login, tudo que cair lá vai vir para essa classe aqui. E ela tem um método que chama Attempt Authentication, que a gente herda desse daqui. A gente vai fazer um override para sobrescrever como que funciona. Mas, resumindo, tudo de login vai cair aqui, e tudo que cair aqui, ele vai tentar autenticar. E esse tentar autenticar vai ser nessa função que eu vou criar aqui agora, que ela vai retornar uma authentication, pelo próprio nome, né? Authentication. Vou escrever errado aqui. E aí fica bem claro, né? Tipo, pela lógica aqui, ele vai fazer um attempt
authentication. Recebendo o quê? Um HTTP servlet request, que é o nosso request. E a gente também vai ter o HTTP servlet response. Esse é o nosso response. E isso daqui pode gerar um authentication exception, né? Que é para o nosso handler que a gente fez ali. Authentication exception. Authentication exception do Spring Security. E nesse caso ela fica assim. É uma função bem grande mesmo. Deixa eu até importar aqui. E isso daqui a gente tem que colocar um override, né? Override. Porque essa função aqui já existe. Dentro dessa classe aqui, a gente quer sobrescrever ela. Não precisa, se não me engano, não é obrigatório isso, mas é só para lembrar quem estiver vendo a classe que acontece isso. Já está reclamando que a gente não está retornando, mas eu tenho que confirmar certinho se está tudo certo. Se tiver alguma palavra errada aqui, pode dar errado. Não vai funcionar. Que tem que cair exatamente na função attempt authentication. É o public authentication. Tá tudo vindo do Spring Security aqui, né? Tudo certinho, as nossas imports. HTTP serverlet, tudo do serverlet e tudo do Spring Security. Esse daqui não é do Spring Security, né? Então vamos tirar ele aqui. Tem que ser o Spring Security. Esse é o authentication nosso. Cadê Spring Security Core? Beleza, agora sim, utilizamos o Authentication Manager correto. Eu acho que era Authentication, né? Beleza. E agora a gente tem que fazer essa função aqui. Ela tem que retornar uma autenticação, né? No caso, a gente retornaria uma autenticação que lá dentro tem o token. Beleza. A gente tem que fazer um try aqui, né? Por causa que nem sempre o usuário vai conseguir passar os dados certos, né? Então a gente tem que já programar isso aqui imaginando que o usuário pode passar o dado errado. Então a gente vai fazer uma tentativa de retornar uma autenticação para o usuário. A gente tem que pegar o dado do usuário primeiro, né? Então as credenciais. User credentials. Por que eu não vou colocar só user aqui? Só para ficar mais óbvio. Porque tipo, aqui só vai ter as credenciais, não vai ter tudo. O usuário não vai passar tipo as roles dele, né? Você vai passar o username e o password dele. Então o resto a gente vai conseguir gerar aqui. A gente pode utilizar uma classezinha que é o object mapper, que ele é esse object mapper aqui, deixa eu confirmar, é do Jackson, do Jackson mesmo, que ele é bem interessante porque ele consegue fazer o seguinte, eu consigo pegar, dar um read value aqui, read value de um dado source e um value type. E esse source é o que? SRC a gente tem que substituir pelo quê? No nosso request, a gente vai ter o usuário e a senha que o usuário passou. Então a gente vai ter que pegar do request, o usuário e a senha, .get input string. Dentro disso está tudo do body do usuário, ou seja, o usuário e a senha que vai passar lá no /login. E aí depois, a gente tem que transformar ele no quê? No tipo usuário. Ele meio que faz um casting aqui, só que ele é um object mapper. Ele vai pegar os dados de um tipo de objeto e colocar dentro do outro, mapeando um campo para o outro, quando tem o mesmo nome, tipo username, vai para username o valor. E assim que funciona o mapper, né? É o user.class, a gente quer mapear para a classe do tipo usuário. Depois disso, a gente tem que fazer um username password authentication filter, não, authentication token, que esse aqui é o token que a gente vai criar com o usuário. Auth token, essa abreviada aqui. E a gente pode receber um new username password. Aí a gente tem que passar o principal. O principal que é o username. Aqui tem dois tipos, mas a gente tem que passar o username e a senha. Então a gente pode passar aqui o user credentials.getUsername e o user credentials.getPassword. E aqui ele vai reclamar de uma coisa que a gente tem que passar as credentials, só que a gente não tem credentials por enquanto, porque o usuário não passa isso, né? A gente passa um new array list vazio aqui. A gente pode importar que está reclamando aqui. E como vocês podem ver, deixa eu mostrar para não ficar muito confuso isso. O username password authentication token, para gerar ele, precisa de
um objeto principal, que vai ser o nosso username, que é o principal dele, as credentials, que é, no caso, o password dele, e a última coisa, as autoridades, que nesse caso a gente não tem, né, que é aquele role admin, role use, que isso aí é o usuário na minha passagem, tá pegando esse dado do lado da request do usuário, então ele não tem isso. E a gente nem precisa disso agora, a gente só precisa gerar um token para esses dois dados dele. E se tudo tiver certo, tiver passado o dado certo, né, a gente já tem a forma de gerar isso aqui. Então, vai ter gerado, a gente vai conseguir utilizar esse token para gerar uma autenticação para o usuário. Então, a gente já pode pegar aqui uma authentication, a authentication do usuário vai receber o this.authentication manager, a gente tem que colocar no contexto, né, esse nosso authentication manager aqui, que ele vai ser passado pela nossa classe de security config depois. A gente coloca o ponto authenticate, passando o nosso auth token ali em cima. E beleza, agora a gente já tem a autenticação. Mas tem a possibilidade, né, de ter um exception aqui, né, de não ter funcionado. Então a gente teria que dar um throw new runtime exception. É uma exceção que, tipo, não tem como tratar, provavelmente vai ser de input out, e era o que dava para fazer aqui. Claro, né, tá reclamando ainda porque a gente não retornou a autenticação. A gente já tornou a authentication e essa função é para parar de dar esse problema. O que está dando aqui é implemente a super method. A super method deve implementar um método superior. Beleza, está reclamando de alguma coisa aqui que não está igual ao nosso método. Public authentication attempt. Eu posso ter escrito alguma coisa errada aqui. Attempt authentication http servlet request, nosso request, response. Tá, throws authentication. Bom, a gente pode ter importado alguma outra coisa errada aqui. Servlet http servlet, isso aqui na teoria não é preciso. Servlet request, servlet response. E aí nossos authentication manager, authentication, username authentication token, authentication exception, web authentication, username password. Tá, beleza. Encontrei o pequeno erro, que é esse daqui, ó. Tava faltando um T aqui em attempt, né? É complicado, um attempt sem T. E beleza, agora sim a gente está conseguindo sobrescrever o método que eu verifiquei aqui, né? É attempt, tem um Tzinho aqui que tá faltando. Perdi um tempinho aqui. Mas beleza, né? Normal. Agora a gente tem que implementar outro método aqui, que é caso a autenticação não tenha tido sucesso. Ou seja, a gente tem que gerar o token e retornar para o usuário o token que ele precisa, né? E já que ele está autenticando aqui é porque ele quer um token para poder usar as rotas do sistema. Então a gente vai fazer um método aqui que é o protected void successful authentication. E ele vai receber os mesmos request e response aqui, né? Vai receber também um filter chain a gente pode colocar aqui o filter chain e a autenticação que a gente gerou ali em cima, né? Nossa authentication. Nesse caso ele pode gerar dois tipos de exceções, né? Que é o exception e o servlet exception. Beleza, esse aqui é o método. Deixa eu tentar dar um override aqui, ver se ele tem o mesmo problema. Vai lá que eu escrevi alguma coisa errada também. Não, esse aí tá certinho. Beleza, não errei o nome do método não. String username, a gente vai precisar de pegar o username daqui da nossa autenticação, né? Para gerar o token. Que a gente já tem até o método aqui que a gente implementou, né? Que a gente vai precisar de passar o username do usuário para conseguir gerar o token. Beleza, isso aqui é bem simples, né? A gente já tem o authentication aqui, né? A gente gerou aqui em cima e aqui em cima a gente gerou a authentication para esse usuário, né? Então é só pegar o dado que a gente acabou de gerar ali em cima. Que vai ser, a gente vai ter que fazer um casting aqui no caso, que até que não é muito complexo não, a gente só precisa fazer
um casting para User String Security, que é o nosso tipo de usuário de sistema, da autenticação, né? Nossa authentication.getPrincipal.get get principal não, né? Authentication. E aí a gente já vai ter o casting para conseguir transformar esse authentication nosso aqui no dado que a gente precisa, né? Só que ele, já que a gente está precisando do username, né? É só a gente colocar isso aqui dentro de mais um aqui. E agora a gente já consegue pegar o ponto getPrincipal, né? Não, pode pegar o getUsername direto aqui. Na verdade, a gente tem que pegar o ponto getPrincipal aqui dentro primeiro, né? A gente tem que pegar os dados principal, que é esses dados do usuário aqui que a gente tinha passado, né? E aí a gente consegue pegar o username. Então, eu ia pegar uma coisa um pouquinho errada aqui. Que ia dar um ponteiro nulo no caso. Mas isso aqui a gente fez um caching, né? Eu acho que eu consegui até melhorar um pouquinho esse código aqui, que eu tinha feito um pouquinho feio, né? Mas vou colocar aqui em cima um User String Security, né? O nosso User String Security, ele vai receber esse caching aqui da nossa autenticação. E aí fica um pouquinho melhor, né? Que a gente só pega esse User String Security aqui e dá um getName. Que aí fica menos feio de entender, né? Que até eu me confundi para conseguir entender que quando faz 2 métodos dentro de um fica um pouquinho feio. Certinho. Então a gente já pode gerar um token aqui para esse usuário com aquela função nossa, né? A gente passa o this.jwtutil, que a gente já importou ali em cima, né? A gente já colocou como atributo aqui de cima, que a gente ia precisar usar, né? .generateToken, passando o username que a gente acabou de pegar ali. E beleza, agora a gente tem que retornar para o usuário, né? Não na request, né? Na response, que é a resposta para o usuário, a gente adiciona o header aqui. E o que vai ter nesse header aqui, né? O header vai ter o authorization. É o nome do header. E dentro do header a gente tem que colocar aquele token lá, né? O beer mais o token. Para seguir o padrão, né? A gente sempre coloca o texto beer antes do nome do token. Alguns sistemas retornam só o token sem o texto beer primeiro. Mas para funcionamento tipo do Postman ali, se você quiser passar só o token, a gente já passa sem o beer. Mas aí para receber a gente tem que tirar o beer depois. No response também a gente pode adicionar uma coisa interessante também, que é o header de... Eu vou até copiar que estão um pouquinho grande, né? Que é para a gente expor na resposta um header. E qual que é o header que a gente vai expor, né? É esse authorization aqui de cima. E fechou. Aqui a gente já tem um método nosso de autenticação concluída com sucesso e a gente já está no token expondo ele para o usuário no response do request dele. E beleza, com isso daqui a gente já consegue ir lá no nosso security config e começar a utilizar esses dois caras aqui que a gente não estava utilizando ainda, né? Que por enquanto o filtro não está ativo, né? A gente tem que adicionar ele aqui embaixo. E para adicionar é bem simples. A gente vem aqui no nosso método principal, que é onde cai as requisições, né? Tudo de requisição cai antes nesse método aqui. A gente coloca HTTP, tem um método aqui adiciona filter, que é o filter que a gente acabou de criar, né? A gente dá um novo JWT Authentication Filter, que é o que a gente criou ali. E ele tem que passar o quê? O nosso Authentication Manager e o nosso JWT útil, que é os dois dados que a gente já tem aqui. Que é ele aqui e é aqui. O Authentication Manager, a gente já fez o build dele aqui em cima. Nesse caso, a gente pode passar aqui o this, só para garantir que a gente está pegando o nosso dado ali de cima, né, da nossa classe, e a pessoa tem uma visão melhor quando estiver lendo o código, que é esse aqui que a gente está utilizando. Beleza, com isso daqui, na teoria, se eu não tiver errado nenhum código, né, que é bastante código, já é para funcionar o nosso endpoint de /login. Eu posso iniciar a aplicação aqui para fazer esse testezinho, né? Dar um run aqui. Enquanto inicia, a gente já pode vir aqui no user e no create aqui, a gente tinha criado esse usuário aqui, né? Vamos dar um duplicate aqui. Clica com o botão direito, duplicate. Aí, né, para deixar mais simples de acessar, eu vou colocar na parte de fora aqui, né? Nem de user, nem de teste. Na real de user, né? Mas beleza, vamos colocar a barra, o nome do login aqui. Em vez de user, a gente vai mandar para o login. Então a gente passa as mesmas credenciais, né? Que a gente vai passar o username e o password e o objetivo é que retorne o beer token, né? E deu um erro, infelizmente, a gente errou alguma coisa aqui, né? Set filter chains.
Beleza, eu encontrei o erro aqui. É uma coisa boba também, que eu tinha esquecido aqui, que realmente é necessário. Mas eu encontrei um erro pior ainda, né? Hoje eu tô complicado para escrever aqui, ó. Eu escrevi o nome da classe Authentication, né? Faltou um U aqui, Authentication. JWT Authentication Filter. Beleza, bem melhor assim, né? Porque aí já vai renomear em todos os lugares, vai renomear aqui, vai renomear na classe e beleza. Mas o erro não era só isso, esse aqui era um erro só de visual mesmo. Mas o erro é que a gente tem que adicionar aqui em Authenticate, a gente tem que adicionar o ponto .end aqui. Ponto .authentication manager, que a gente criou o Authentication Manager, só que a gente não adicionou ele aqui, né? Então a gente tem que adicionar o Authentication Manager do nosso sistema de Authenticator. Agora eu vou dar aqui um run de novo na aplicação, né? Agora, na teoria, é para funcionar certinho. Beleza, o código buildou, né? Esse não deu erro de compilação, mas pode ocorrer erros de execução aqui. Vamos fazer o teste então, né? Vamos testar o nosso bendito /login. Tem que retornar o código certinho aqui, 200, beleza, e que retornar o nosso token no header. 200, ok, funcionou. E agora a gente tem que garantir que aqui no headers a gente tem um token. Aí, ó, authorization, o nosso beer token aqui. Belezinha, funcional. A gente finalizou a parte de autenticação. E aí vocês pensam, pô, agora finalmente eu posso buscar um usuário por ID? Não. Forbidden. A gente fez um token para autenticação. A nossa autenticação tá perfeito, funcionando belezinha. Só que ela não presta para nada ainda. A gente só tem ela. Então, se você só autentica uma coisa e não dá permissão para ela, não adianta você fazer. Então a gente tem que fazer a parte de dar permissão, basicamente, que é o authorization, né? A gente vai autorizar os tokens a fazerem alguma coisa, né? Mas o bom é que a parte mais complexa e maior, que era a parte de autenticação, a gente já passou aqui. Agora é fazer o comment aqui do que a gente fez, né? Git status para verificar o que a gente atualizou. Dá um git add ponto aqui. Git commit. Vamos adicionar aí, ó, create authentication filter. Deixa eu colocar o nome certinho, né? JWT Authentication Filter. Certinho, a nossa aplicação agora já está com autenticação. Valeu!